Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje é sábado e todos os sábados nós também fazemos esse exame de consciência, essa análise da nossa vida para ver como nós estamos conduzindo os nossos trabalhos, os nossos projetos. Pense um pouquinho, o que você fez ao longo desta semana, o que poderia ter feito diferente, aquilo que foi bom, aquilo que pode ser repetido, mas aquilo que também deve ser corrigido. Vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus, fazendo esse nosso pequeno exame de consciência e pedindo perdão de todos os pecados cometidos. Quero agradecer a você que também sempre me ajuda a evangelizar, curtindo, compartilhando. Você inscrito nesse canal de evangelização, saiba que é fundamental que você esteja aqui no nosso canal para que nós possamos evangelizar juntos. Você que acompanha todos os nossos programas, oração do terço mariano, terço da Divina Providência, o Evangelho do Dia. Sejam sempre muito bem-vindos. É uma alegria poder rezar com você, rezar por você e acolher cada uma das mensagens para que nós possamos nos fortalecer em Deus. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? O Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. É a sequência do Evangelho de ontem. Se você meditou o Evangelho ontem, procurou aí na sua Bíblia apenas a sequência do texto, tá bom? Lucas, capítulo 8, versículos 4 até o versículo 15. Diz o texto: Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de uma das poucas vezes em que Jesus prega a palavra e faz a homilia. Você sabe o que significa a palavra homilia? Homilia significa conversa familiar. Então Jesus está ali com os discípulos perguntam para ele, mas o que significa esta parábola? Qual o significado dessa parábola? Parábola do semeador. E Jesus
começa a explicar o que significa cada coisa dentro desta parábola. É Jesus que hoje nos dá o Evangelho e a homilia. Basta nós meditar. Lembram? Ontem, Jesus e os discípulos com as mulheres caminhavam anunciando a boa nova. As mulheres ajudavam os discípulos com os bens que possuíam. Hoje, sequência do texto, basta começar na próxima linha. Jesus que conta a parábola do semeador. Diz, o semeador saiu a semear a semente. Que semente é essa? A palavra de Deus, a boa nova. Mas ali nós temos diferentes tipos de terrenos. A semente que caiu, a palavra que caiu à beira do caminho. Jesus diz o que significa. À beira do caminho são aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, vejam, muitas vezes nós podemos até dizer, argumentar, né? Eu ouvi a palavra de Deus. Esses que estão à beira do caminho ouviram a palavra de Deus, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Onde nós os encontramos? Os que estão sobre as pedras são aqueles que ouvem, veja, todos ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Obrigado por ter me enviado a palavra, mas não tem raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Vá pensando sobre a sua vida. E as sementes que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Eu medito a palavra de Deus, mas eu tenho tantas outras coisas que também eu vou colocando no mesmo lugar e quando nós percebemos, aquela palavra fica sufocada, como uma planta que nasce entre espinheiros, que são maiores, então elas sufocam, elas tiram a luminosidade, tiram a condição daquela plantinha respirar e o que acontece? Ela vai definhando até morrer. Mas aqueles que acolhem a palavra, aquela terra boa, ouvindo a palavra com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto onde? Na perseverança. É isso que nós precisamos ter muito presente na oração de hoje. Nós damos fruto na perseverança. A palavra de Deus não é um ato mágico. Agora eu comecei a meditar a palavra, pronto, eu quero que tudo modifique de uma hora para outra. O verdadeiro fruto vai dar na perseverança. Quando nós meditamos um dia, meditamos outro dia, um ano, outro ano, e vamos perseverando na palavra e nós vamos aprendendo e aos poucos nós começamos a gerar frutos e ao mesmo tempo a colher estes frutos gerados. Como nós vemos nos testemunhos que nos vêm na oração do terço, pessoas dizendo, olha, depois de muita oração, eis que Deus me alcançou a graça. Mas se nós não fôssemos perseverantes, não conseguiríamos o milagre. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender nesse sábado que nós só vamos colher os frutos e vamos gerar frutos na perseverança. Seja perseverante, vamos meditar a palavra e assim evangelizar juntos, fazer com que todos os nossos amigos, conhecidos, todos os nossos contatos possam ter também acesso à palavra de Deus. Aproveite esse sábado, leve a palavra para mais alguém. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor, um santo e abençoado final de semana para você e para a sua família e até o próximo
momento de oração.